E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? Olha só, conteúdo extremamente importante, tá? Nós vamos falar de cálculo estequiométrico. Vou começar com exemplos assim bem simples, tá? E depois, nas próximas aulas, eu já vou começar a aprofundar aí com os cálculos um pouquinho mais chatos. Mas eu acho importante vocês fazerem o quê? Vitor, quero me dar bem nessa aula, o que eu faço? Primeira coisa, assiste a aula sobre balanceamento de reação, balanceamento por tentativa. Vitor, eu sou craque nesse conteúdo. Então beleza. Então pode pular. O que você faz? Vai lá na introdução sobre cálculo estequiométrico, que é uma aulinha bem pequena também, que eu gosto ali de falar sobre as unidades de medidas, ali, as proporções, né? Ali a relação de massa, relação volume, moléculas, átomos e tudo mais. Depois que você assistiu essas aulas aí, ou se você já é craque nessas aulas, aí você está preparado para você começar a fazer o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, gente, tem muitos alunos que têm muita dificuldade, tá? Mas não é difícil. Por quê? Porque o cálculo estequiométrico, você tem ali a sequência para você seguir. Tem um passo a passo para você seguir, tá? Então segue esse passo. Não pula etapas. Vai do jeito que eu vou falar para você. Faz isso, depois assim. Por favor, faça isso que você não vai ter dificuldade. Vamos parar com esse negócio de falar que cálculo estequiométrico é difícil, é complexo, não sei o que lá, tá bom? Olha só, para você efetuar um cálculo estequiométrico com qualidade, com êxito, você tem que seguir 4 regras, certo? Que isso aqui eu dei aqui o nome como regra geral, tá? Qual que é a primeira parte? Primeira coisa que você vai ter que fazer. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que escrever a equação, ou seja, escrever a reação, certo? Mas a maioria dos exercícios hoje em dia já vem com a reação pronta, exceto as SPSECs, que agora no último prova das SPSECs, você tinha que montar uma reação, não teve jeito, você teve que montar, mas o exercício te dá os caminhos para você montar a reação, certo? Segundo passo, fazer o balanceamento. Tá? Que esse fazer o balanceamento, que é o balanceamento por tentativa, que é algo assim que as gurizadas piram aí, tá? Existe a regra do macho para isso, tá? Qual que é a regra do macho? Você, na maioria dos casos, você segue a regra seguinte, iniciando o balanceamento pelo metal, depois pelo ametal, depois carbono, depois hidrogênio e por final oxigênio, tá? Tem aluno que começa direto pelo oxigênio, fazendo balanceamento. Cara, a possibilidade de dar errado é muito grande, tá? Começa sempre pelo metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e no final o oxigênio, certo? Depois, a próxima regra, montar as proporções. Mas essas proporções, elas vão estar ligadas no enunciado, tá? O enunciado vai falar isso para você. Por exemplo, as proporções que eles podem te dar, pode pedir no enunciado, pode falar assim, ó, eu quero de massa para massa, tá bom? Essas são as proporções, de massa para massa, ou de massa para volume, tá? Muito comum, ou também pode ser de volume, olha só, de volume para moléculas, tá? Então essas são as proporções, de volume para átomos, de massa para moléculas, tá? Essas são as proporções que sempre vai estar dizendo no enunciado, tá? Você não precisa se preocupar tanto com isso, mas, vamos dizer assim, é onde a maioria dos alunos erra. Olhar, interpretar e ver qual que é a proporção que ele está pedindo ali, montar as proporções baseadas no enunciado, certo? E depois, para o final das contas, montar uma regra de 3 e fazer a resposta, chegar na resposta. É só isso, tá? Mas olha só, quando eu falo para você que são esses 3 passos, muita coisa vai decorrer aqui. Montar uma reação química não é fácil quando você tem que fazer isso, tá? Você identificar, por exemplo, olha só, eu costumo dizer muito para os alunos assim, gente, se o enunciado está dizendo que foi consumiu, então quer dizer que esses caras são reagente. Falou assim, ó, reagiu, é reagente, certo? Formou, teve formação, produto, produziu tal coisa, produto. Ó, setinha, antes da seta, reagente, depois da seta, produto, tá? Então toma bastante cuidado com isso.
Montar uma reação não é as coisas mais simples do mundo, tá? Fazer o balanceamento é muito treino. Montar a proporção envolve muito o quê? Interpretação do enunciado, certo? E fazer regrinhas de 3 que todos nós sabemos fazer, correto? Quer ver, ó, eu coloquei para vocês 3 exemplos, tá? Um exemplo que eu começo aqui bem simples, um intermediário e um mais aprofundado, certo? Tranquilo? 3 nívelzinhos aí de exercício. Um bem simples, depois um intermediário e um pouquinho mais aprofundado. Olha o primeiro exercício aqui, ó. Qual a massa de ferro produzido com 12 kg de carbono? Qual que é o primeiro passo? Montar a reação. Mas eu já dei a reação pronta. O óxido de ferro 3 reage com carbono, produzindo ferro e monóxido de carbono. Tá pronto. Perfeito, então não vou mexer com isso. Próximo passo, fazer o balanceamento da equação. Perfeito, vamos balancear, certo? O que eu vou fazer? Aqui são 2 ferros, começando pela regra do macho. Aqui só tem 1. Então vou pôr um 2 aqui, tá bom? Tá, depois, já balanceei o ferro. Vou balancear quem? O carbono. 1 para 1. Perfeito. Depois, hidrogênio não tem, por último, oxigênio. São 3 oxigênios, tá vendo? Sim. Então aqui só tem 1, então eu vou pôr um 3. Mas quando eu fiz isso, eu desbalanceei quem? Desbalanceei o carbono. É só você jogar um 3 aqui, ó, que voltou o balanceamento. Certo? 3 vezes 1 carbono dá 3 carbonos. Aqui 3 carbonos, e aqui vai ser 1. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Efetuei o balanceamento. Pronto. Fiz os 2 passos aí que iniciam o nosso cálculo. Próximo passo é montar a proporção. Qual que é a minha proporção que você está enxergando? Qual a massa? Qual a massa? Então ele está pedindo em massa. Certo? Então a minha proporção já é em massa. Massa para quê? Massa para o quê? Qual a massa de ferro produzido com 12 kg de carbono? Gente, fala para mim, 12 kg. O quilo está em quê? Qual que é a relação? Massa também. Então, a nossa relação está do quê? De massa para massa. Quais são as substâncias que estão envolvidas? O carbono e o ferro. Só isso. Olha como que é simples. Eu tenho que saber a massa desse, ó, massa para massa. Agora ele quer saber qual a massa de ferro. Primeiro, o que eu vou ter que fazer? Ó, já montei a proporção. Vou montar a regra de 3. Então, o carbono está para o ferro. Então, ó, eu vou fazer 3 vezes 12. Isso vai me dar 36. Vitor, por que 3? Porque 3? Porque são 3 mols de carbono. Por que 12? Porque é a massa do carbono. Mas, Vitor, onde eu vou arrumar esse valor, esse 12? Esse 12 vem lá da tabela periódica. Você não precisa de decorar, tá bom? O exercício vai te informar. Certo? Aqui eu tenho o quê? 2 vezes 56. Vitor, por que 2? Porque são 2 molzinhos do balanceamento. Por que 56, Vitor? Porque simplesmente esse valor de 56 é a massa do ferro que está lá na tabela periódica, que obrigatoriamente o exercício tem que informar para você. 2 vezes 56, você vai ter 112. Correto? Deu para entender até aqui? Tudo tranquilo? Então tá. Vamos pensar, vamos montar a regra de 3. Eu não informei aqui se ele quer a massa em quilograma ou se ele quer a massa em grama. Certo? Pelo fato de não ter essa informação, eu posso colocar do jeito que eu quiser o resultado. Ou em grama ou em quilograma, certo? Então olha só o que eu vou fazer. 36 gramas de carbono está para 112 gramas de ferro. E 12 quilogramas está para quanto? Está para X, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Esse X, ó, eu vou colocar aqui para ficar bem facinho, tá? Você pode observar uma coisa, deixa eu fazer mais rápido aqui, tá? Daqui, ó, para cá, fez o quê? Dividiu por 3, não foi isso? Pega esse valor, faz o quê? Divide por 3. Então, o resultado disso é aproximadamente
37, certo? 37,3, opa, 37,3 o quê? Eu vou cortar grama com grama, vai sobrar o quê? Quilograma. Quilograma do quê? De ferro. Essa aqui é a minha resposta. Então eu vou produzir aproximadamente 37,3 quilogramas de ferro. Pronto, tá pronto. A proporçãozinha tá feita. Mas, Vitor, posso isso? Eu tenho só 12 de um e produzir 37 do outro? Posso? Ele vai se transformar, vai aumentar, vai crescer? Não, não assim, tá? Você vai usar essa substância suficiente para reagir com essa, tá? Elas, pense nas leis de Lavoisier, pense nas leis ponderais, tá? Essas reações, elas acontecem por proporções, certo? Essas proporções, essas conservações em massa aí, tá bom? Então, quer dizer que você tem mais reagente que está reagindo também para formar essa certa quantidade aí que você tem de ferro, tá bom? Não é tão difícil, né, gente? É treino. Vamos fazer mais um? Eu dei a reação, tá? Aí tá aqui, Qual a massa de hidrazina? A massa de hidrazina, ele quer saber a massa de hidrazina. Então, eu já vou até escrever aqui em cima, massa. Tá? Vocês vão perceber daqui a pouquinho por que eu estou escrevendo. Qual a massa de hidrazina consumida na liberação de 113,5 litros? Opa, litros é volume. De quem? De nitrogênio. Então, a minha proporção está de massa para volume. Olha só, que simples. Então tá, vamos fazer o seguinte. Na CNTP, é legal você lembrar que na CNTP, tá? 1 mol na CNTP tem um volume de 22,4 litros, tá? Isso é muito importante você estar lembrando dessa informação, certo? Vamos voltar ali. Qual que é o primeiro passo? Escreva a reação química, mas já está escrito. Olha que cara bonzinho. Segundo passo, faça o balanceamento. Vamos fazer o balanceamento? Aqui eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu tenho 2. Já está balanceado. Aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu só tenho 2. Então eu vou ter que pôr um 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4. Tem 4 hidrogênios. Pronto, já está balanceado, tá bom? Depois, oxigênio, 2 vezes 1, 2. E aqui eu também tenho 2. Olha que beleza, que balanceamentozinho simplesinho, gostosinho de fazer. Então olha só, pronto, já está feito o meu balanceamento. Qual o próximo passo? Montar as proporções, mas você lembra quando eu estava fazendo a leitura, eu já vim aqui, qual a massa? Ele quer saber a massa de hidrazina. Gente, para quem não sabe, a hidrazina é combustível de foguete, tá? Nossa, esse aqui é uma reação de combustão, tá? Nossa, libera uma quantidade de energia muito grande, tá? Essa reação. Ela é bem exotérmica mesmo, tá? Qual a massa de hidrazina? Que é essa substância consumida na liberação dessa quantidade aqui de nitrogênio. O que eu vou fazer? Eu sei que o oxigênio ele reage suficiente com a hidrazina. Isso eu sei. E eu sei que você vai produzir uma quantidade de água que é equivalente à sua reação. Mas o meu enunciado, ele só está pedindo o quê, cara? Só está pedindo essas duas substâncias. Então você desconsidera as outras. As outras reagiram suficientemente, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, suficientemente, existe essa palavra? Nem sei, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui embaixo, as duas substâncias que eu preciso, tá bom? Agora detalhe. Essa aqui tem que estar em volume, certo? E essa aqui tem que estar em massa, certo? Agora olha só, aqui em volume, 1 vezes 22,4 litros. Por que, Vitor? Porque você tem 1 mol. Então 1 vezes 22,4 você tem 22,4 litros. Ô Vitor, eu precisava de ter feito esse passo? Não, você poderia estar fazendo direto. Mas eu fiz aqui porque nós ainda estamos nos primeiros exercícios, né? É o mesmo fato que eu fiz nesse pontozinho aqui, tá bom? Aí aqui,
Uma vezes o quê? Não está em massa? Tá, então eu tenho que achar a massa da hidrazina. Vitor, como que acha a massa da hidrazina? Ó, vamos vir aqui, vamos usar esse espaço aqui para que nós possamos encontrar a massa da hidrazina. Vamos lá, aqui comigo. Nitrogênio, você tem 2 vezes 14, 28. Vitor, da onde você tirou esse 2? São 2 nitrogênios. E esse 14? É a massa do nitrogênio, você encontra na tabela periódica. Hidrogênio, 4 vezes 1 dá quanto? 4. Então, 28 mais 4 dá quanto? 32. Então, você tem 1 mol, não é isso? Então, 1 vezes 32. Então, quer dizer que você tem 32 gramas. Pronto, a sua proporção já está feita. Como assim? 32 está para 22,4. Então, se eu tivesse 32 gramas de hidrazina, eu tinha liberado 22,4 litros de nitrogênio. Mas o enunciado está dizendo que qual a massa de hidrazina consumido na liberação de 113,5 litros. Então tá, se 32 está para 22,4 e 113,5 litros está para quanto? Está para X. Pronto, montei a minha regra de 3, depois que eu fiz a proporção, que era o terceiro passo, montei a minha regrinha de 3. Deixa eu fazer a contazinha aqui, ó, porque para a gente ser mais rápido, 113,5 dividido por 22,4, não dá. Dá uma proporção, mais ou menos uma proporção por 5. Tá? Então eu vou fazer bonitinho para vocês aqui, ó. 113,5 vezes 32. Eu tenho um valor que corresponde a 3.632, que é igual a x vezes 22,4. X é igual a 3.632 dividido por 22,4, dividido por 22,4. Eu tenho uma massa que corresponde aproximadamente 162,1. Vou cortar litros com litros, vai sobrar o quê? Gramas, ou seja, gramas de hidrazina, N2H4. Essa aqui é a minha resposta. Coisa legal, né? Cálculo estequiométrico, um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar. Tudo bem? E aí, gente? Como que vocês estão? Estão sobrevivendo aí? Gostoso! Bem gostoso esse conteúdo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, porque normalmente aí meu celular às vezes ele acaba a memória. Vamos para o último exemplo aqui, exemplo 3, montando as nossas proporçõezinhas. Ó, eu dei essa reação. Na verdade, esse exercício é um exercício SPSEX, tá? Que eu tenho no material aqui, no material Eleva, e eu simplesmente dei uma adaptada nele, porque o enunciado era muito grande, tá? Mas olha só, quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO3. Opa, deixa eu só fazer uma correçãozinha ali, tá? Que é SO2, tá? Deixa eu pegar o canetão aqui, tá? SO2, tá bom? Pronto. Fiz a correçãozinha aqui, agora o exercício vai dar certo. Então, olha só. Primeiro passo, escrever a reação, já está escrito. Segundo passo, fazer o balanceamento. Pelo fato de você ver aqui ó, um coeficiente aqui, ó, quer dizer que a reação já está balanceada. Mas o ideal é que sejam os menores coeficientes inteiros. Mas você nem vai precisar de mexer, por quê? Porque a proporção vai estar de 1 para 1. Se você deixar esse número inteiro, é só você multiplicar por 2. Aí ele fica inteiro. Aí aqui, meio vezes 2 dá 1. Aí aqui passa a ser 2 e aqui 2. Fica proporcional. 1 para 1 e 2 para 2, proporcional. Tá? Dá o mesmo resultado. Tá bom? Então, olha só. Quantas toneladas dessa substância
são consumidas, ou seja, consumidas são utilizadas para você fazer o tratamento de 9,6 vezes 10 à terceira toneladas do dióxido de enxofre. Então, gente, a minha proporção, ela está de quem? Está de massa para massa. Olha só que coisa legal. Então, ó, eu vou colocar as duas substâncias aqui, ó. Esse e esse. Ô, Vitor, mas agora eu usei os dois reagentes? Sim. Agora o meu cálculo estequiométrico é como se fosse assim, ó. Gente, para eu fazer 2 kg de bolo, qual que é a proporção que eu vou usar entre farinha e leite? É tipo isso, ele está comparando os reagentes, tá bom? Aqui, qual que é a massa desse? O magnésio é 24. Deixa eu colocar aqui. A massa do magnésio é 24. A massa do oxigênio é 16, certo? A soma disso, 0 vai 1, 40. Então aqui é 1 mol, ó. 1 vezes 40, você tem quanto? 40 gramas. E aqui, Vitor? 1 também, ó, 1 mol. Vamos fazer aqui, ó, o enxofre. O enxofre é 32 a massa do enxofre. Cada oxigênio é 16. Se você tem 2, é 32 também. Certo? Então, 32 mais 32 vai dar 64. 1 vezes 64 gramas. Então, quer dizer que você tem 64 gramas. Então, isso quer dizer o quê, gente? Se você quisesse tratar 64 gramas do SO2, ou seja, você precisava de usar só 40 gramas do óxido de magnésio. É isso. Mas ele quer tratar quantas toneladas são utilizadas são consumidas no tratamento de 6 vezes 10 a terceira tonelada. Vocês perceberam isso? Está em toneladas desse cara aqui. Então ele quer saber quantos desse aqui é necessário para tratar, ou seja, reagir 6 vezes 10 à terceira. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar X. Então, se 40 gramas, ó, toneladas, tá? Se 40 gramas, você vai precisar de 64 e 9,6, você vai precisar de quanto? De X. Vamos ver a proporção aqui? Ó, deixa eu só analisar a proporção aqui. Não dá também. Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Eu vou conservar essa base aqui, ó, para ficar facinho, ó. Conserva, deixa paradinha, ela quietinha aqui, ó. Não mexe nela não, ó. Vai ficar 40 vezes 9,6. Você tem um valor que corresponde a 384, que é igual a X vezes 9,6. Eu conservei a base, tá? X é igual a 384 dividido por 9,6. Opa, calma aí, peraí. Dividido por 9,6 não, tá? Por 64, tá? Ó, 40 vezes 9,6. Deixa eu fazer de novo. 40 vezes 9,6, 384, que é igual a X vezes 64. Então aqui eu vou dividir por 64. 384 dividido por 64. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6. Tinha proporção. É que eu tinha feito a conta errada, tá? Desculpa aí. É porque para fazer aqui tem que ser mais rápido. Normalmente eu em sala de aula eu faço todo esse cálculo tudo na mão, tá? Então esse por esse deu 6, certo? 6 vezes 10 desce, ó, desce o 10 à terceira. Então quer dizer que vai ficar esse valor em tonelada. Se você quiser tirar de notação científica, vai ficar quanto? 6.000. 6.000 o quê? Toneladas, tá? Essa aqui vai ser a nossa resposta. Deixa eu só conferir aqui se tem esse valor certinho, tá bom? Então, gente, isso aí é um cálculo estequiométrico. Eu sei que não é um dos conteúdos mais legais, muitos alunos não gostam, mas é de extrema importância e cai muito em vestibular, tá bom? Espero ter contribuído aí, tá, com os estudos de vocês, e um grande abraço. Tchau, tchau!